Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. Vamos fazer junto a jornada de Moisés, do tabernáculo de Moisés. Bom dia, Lídia. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Nós estamos hoje em Hebreus, capítulo 1. Bom dia. Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Por isso, santos irmãos, participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Bom dia, irmão Paulo. Nós estamos em Hebreus, no capítulo 3, na Arca da Aliança. E a chamada de Deus para conosco nesta manhã é que nós devemos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra apóstolo significa mensageiro. Jesus é o mensageiro de Deus. Hebreus, ele começa o livro escrevendo o seguinte: Bom dia, Rita, bom dia, Eduardo. Muito bom ter vocês comigo esta manhã. Hebreus, capítulo 1 diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Bom dia. O Filho de Deus é a voz profética de Deus, é a palavra de Deus, é a manifestação da presença de Deus no meio dos homens. Jesus Cristo é a voz de Deus. É interessante que quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias, voltou com as tábuas da lei, ele era o grande profeta do Antigo Testamento. Ele diz: vai vir outro profeta maior do que eu. Quando esse profeta vier, a ele você ouça. E aqui o autor aos Hebreus está dizendo assim, primeiro ele diz assim: irmãos, vocês que são santos, irmãos, vocês que têm uma vocação celestial. Entenda, nós estamos na terra, mas somos peregrinos na terra. Nós estamos caminhando para uma jornada celestial. Há uma promessa, a gente diz... a gente às vezes não observa as coisas de acordo com a palavra de Deus. A palavra, ela deixa de ser o nosso guia. Deixa-me colocar uma coisa. O Salmo 115, o verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu para os homens. Ok? A terra é dos homens. Aí eu pergunto para vocês, à luz da palavra de Deus, o homem tem autorização para enviar um foguete à Lua? À luz da palavra de Deus, o homem tem autorização para enviar um foguete a Marte? À luz da palavra de Deus, o homem tem autorização para enviar um foguete indo em direção ao último planeta do sistema solar? Sim ou não? O que vocês acham? O homem tem autorização da parte de Deus para explorar o céu, para mandar um foguete? O que vocês acham? Sim ou não? O homem tem autorização? Não, não tem. A terra ele deu ao homem, os céus pertencem a Deus. Agora, o homem ressurreto vai ter autorização para explorar o universo? O homem, depois que vier o arrebatamento, depois que vier novos céus e nova terra, nós vamos ter autorização para explorar o universo? Depois
do final dos tempos, depois que começar a eternidade? Será que nós vamos ter autorização? Lembra da promessa de Deus? Dar-te-ei a estrela da manhã. Dar-te-ei a estrela da manhã. Significa que no pouco foste fiel no planeta Terra, no muito te colocarei no espaço sideral. E aí vem o mensageiro de Deus e vem nos dizer estas coisas. Que Deus está colocando nós numa porção pequena, num lugar quase insignificante, mas de repente, quando chegar a hora, Ele vai nos dar as riquezas do universo para nós explorarmos. Por que nós vamos precisar da eternidade? A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus. Se a vida eterna é conhecer Jesus, o conhecimento de Jesus deve começar aqui e agora. E aí o autor aos Hebreus diz: considerai atentamente o mensageiro de Deus, considerai atentamente o que ele está nos falando. E fala ainda, e considerai atentamente que ele é o nosso sumo sacerdote, é aquele que está diante de nós, intercedendo por nós, é aquele que está diante de nós, pedindo a Deus para que nós sejamos moldados na imagem do Filho de Deus. Então, considerai atentamente o sumo sacerdote da nossa confissão. Significa que nós ouvimos, nós cremos e agora já estamos na fase de confessarmos. Estamos na fase de proclamarmos a fé que nós temos depositada no Filho de Deus. E ele veio, e ele é o Cordeiro, e ele diz: segue-me. E nós nos levantamos da posição que nós ocupamos e nos dispomos a segui-lo, a ouvi-lo. Vinde a mim todos vós os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E ele tirou o fardo do pecado de nós, porque o fardo foi lançado sobre ele, e ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele sofreu por nós para que nós pudéssemos viver diante de Deus. E agora, em que isso está acontecendo, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós nos levantamos nesse dia para aprender dele, para ter uma experiência pessoal com ele, para entender a sua palavra. Às vezes a palavra dele é uma palavra tão misteriosa, é uma palavra que nos deixa... Senhor, não podia ser uma coisa tão simples. E a gente fica se perguntando, hoje eu amanheci me perguntando o seguinte: o apóstolo Paulo, ele escreve segundo aos Coríntios, no capítulo 8, aquele que muito, a respeito da colheita, quem planta, colhe, mas quando ele fala, ele dá o exemplo do maná no deserto, e quando ele dá o exemplo do maná no deserto, e a gente lê Êxodo capítulo 16, a palavra plantar não aparece lá, só aparece a palavra colher. Ele escolhia o maná, ele escolhia o maná, ele escolhia o maná, e aí eu fico: Senhor, mas como que ele enxergou o plantar, se está todo mundo só colhendo? E aí, da onde que então ele tirou? Como que ele fez a ligação do maná, do plantar, do colher? Então, a palavra de Deus, ela exige que a gente olhe para dentro dela e considere ela detalhadamente, investigue ela com profundidade. Olhe, considerai atentamente o apóstolo, o mensageiro, a voz de Deus. Considerai atentamente o sumo sacerdote, aquele que é o mediador, aquele que se coloca entre nós e Deus, aquele que nos apresenta diante de Deus. E nós estamos no altar de ouro, na presença de Deus, para aprender dele e dizer: Senhor, esta manhã nós queremos ter o coração aberto para a tua voz. O Senhor disse que o Senhor é o bom pastor. As ovelhas conhecem a tua voz. Nós queremos apreciar a tua voz. Nós queremos nos deleitar na tua voz. Nós queremos andar debaixo da tua liderança. Nos ajuda, Senhor, a andar contigo nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus,
o teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Vamos para a nossa segunda estação, o altar de ouro, quando nós voluntariamente respondemos a esse chamamento, nós que temos essa vocação celestial e vamos responder esse chamamento, e esse chamamento está no verso 6 do capítulo 3 da carta aos Hebreus. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Quanta coisa nesse texto. Primeiro, o autor aos Hebreus usa a palavra Cristo e não Jesus. Ele está falando do homem ressurreto, aquele que subiu ao céu e disse que nos ia entregar o outro Consolador, o Espírito Santo. Agora note o seguinte, Cristo, porém, como filho de Deus, como herdeiro de todo o universo, ele era Deus, estava do lado de Deus. Agora, você imagina você sentar lado a lado com Deus, tendo os mesmos, vamos assim dizer, os mesmos poderes de Deus, as mesmas prerrogativas de Deus. E quando Deus diz assim, olha só, presta atenção nisso. O Pai está sentado do teu lado. Você está olhando para o teu Pai e você ama teu Pai. Então, o Pai está aqui e eu estou aqui. O Pai está aqui e eu estou aqui. Aí o Pai diz assim, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Então eu estou aqui. Só que entenda que, como eu sou filho, estou lá na eternidade passada, eu sou espírito. Então, eu espírito aqui, o Pai espírito ali, nós dois estamos conversando. Aí o Pai diz assim, filho, deixa eu te contar uma coisa. O que é, Pai? Eu estou pensando em criar algo. O que o senhor vai criar, Pai? Eu vou criar o homem. O homem? Que homem? Como que é esse negócio de homem? Aí o pai fala para o filho, é um boneco de barro, eu estou pensando em fazer um boneco de barro, sabe? Ele vai ter cabeça, tronco, membro. Aí ele descreve, o filho fica, pai, verdade, o senhor vai fazer isso? Vou criar esse ser de barro e vou assoprar sobre ele e ele vai se tornar alma vivente. Pai! Aí Jesus de boca aberta olha para aquilo que já está imaginando, o homem sendo criado, aquele barro sendo formado, e ele fala, pai. Aí o pai vira para ele e fala assim, e tem mais. O que pode ser mais do que isso, pai? O senhor vai fazer um homem vivente? Aí o pai fala, filho, ele vai ser a minha imagem conforme a minha semelhança. Aí ele fala, opa, como é que é? O homem vai ser a minha imagem conforme a minha semelhança. Eu quero deixar de ser espírito agora. Eu quero... Tira todos os meus poderes divinos. Eu quero ser este homem. Olha como que são as coisas. Jesus, o Filho, ouviu o Pai falando que ia criar de um boneco de barro um ser humano e que esse ser humano seria a imagem dele. Então tá o Pai e o Filho aqui, mas o homem está aqui. Aí o filho fala, pera lá, eu quero ocupar esse lugar. Eu estou disposto a renunciar à minha divindade, a esvaziar da minha divindade para me colocar no lugar desse homem e ser como filho diante do Pai. E aí ele nos ensina a orar, Pai nosso que estás no céu. Por que ele ensina esta oração? Porque ele se fez homem, a imagem a imagem de Deus, e o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 1, ele diz assim, Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Aí, nós que estamos ouvindo, que somos a imagem de Deus, nos voltamos para esse mundo empobrecidos, porque a nossa preocupação muitas vezes é com uma rusguinha que acontece aqui agora, com uma briguinha, com um mal entendido.
ao invés de aproveitar esse momento, esta experiência, esse dia, para ouvir o Pai e descobrir que o filho que esvaziou, ele é filho sobre a casa dele e nós somos a casa dele. Que revelação! Nós somos, sabe, a diferença, eu nem sei, porque eu só tive, quando eu me casei, uma casa própria. Logo depois eu passei a morar em casa alugada, então não sei o que é isso. Mas sabe o que é você morar na sua própria casa? E o que você faria na tua própria casa? Aí você ia fazer, eu vou reformar esse quarto porque é definitivo, o quarto é meu. Eu vou morar aqui para sempre nessa casa. Então tudo que eu faço nessa casa é definitivo. Então você é dono daquela casa, você molda ela do jeito que você quer. Você quebra a parede, constrói parede, coloca decoração, ajeita aqui, pinta dali. E Jesus, ele está sobre nós como sendo a sua casa. E ele quer, através da intercessão dele, tendo a nossa voluntariedade, ele quer nos tornar uma pedra preciosa. Ele nos quer tornar um objeto de ouro. A Bíblia diz que o fundamento é Jesus. E cada um, o autor, em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, ele vem e ele diz assim, olha, a obra de cada um, se ela permanecer, ela será gloriosa. E aí, quando ele fala da obra de cada um, e ele diz assim, a obra de cada um será revelada, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. E ele vai dizer a respeito desta obra, e ele diz que a obra de cada um de nós, ou é ouro, aqui está, edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, é madeira, é feno, é palha. Qual é a obra que está saindo de nós? A obra de cada um será provada pelo fogo. Isaías diz assim, proveite na fornalha da aflição. Quando nós estamos no meio da aflição, nós estamos exatamente no lugar que Deus quer que a gente fique, para Ele tirar de nós um fruto precioso, para Ele construir através de nós uma obra. É como se, imagina você, quando você está no meio da prova, no meio da tribulação, é como se Jesus dissesse, essa casa está fechada para a reforma. E quando ela sair da tribulação, ela vai sair uma casa gloriosa, uma casa bem decorada, uma casa de cores vivas, porque a nossa fé passa a ser uma fé viva, uma fé experimentada, uma fé que consegue enxergar Deus no meio de uma provação, que quando o barco está sendo chacoalhado pelas ondas, ao invés de nos deixarmos levar pelo medo, os nossos olhos estão fitos no Cordeiro que dorme no nosso barco. E se a tranquilidade dele transmite tranquilidade para nós, o descanso dele transmite descanso para nós, a confiança dele transmite confiança para nós. Por isso que nós temos que olhar atentamente para ele nos lugares onde ele está. Se ele está no nosso barco, o nosso barco pode chacoalhar, o nosso barco pode balançar, o fogo pode aquecer, mas a obra que está saindo é ouro puro, é ouro precioso. O Senhor está nos moldando no meio da prova. Por isso, nós somos a casa dele e nós estamos dizendo, Senhor, estou pronto para ser reformado por ti, porque eu quero ser uma casa nova, uma casa decorada, uma casa bela, uma casa bem pintada, uma casa que reflete a tua glória. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã,
reconhecendo que somos a tua casa. Quanta responsabilidade, Senhor, de andarmos na tua presença como a tua casa. É uma casa que o Senhor dá molde nela, é o Senhor que decora essa casa, o Senhor que coloca tudo nos seus devidos lugares. Que o Senhor possa receber-nos como a tua casa, pronto para esta reforma. Que a tua casa possa ser casa gloriosa. E o Senhor disse que nós somos casa de oração para todos os povos, que sejamos casas vivas, casas que as pessoas possam encontrar refúgio em nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Agora que sabemos quem somos, vamos tomar o nosso café da manhã. E o nosso café da manhã está em Hebreus capítulo 3, o versículo de número 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Muitas vezes a gente lê esse texto e a gente diz assim, esse texto é difícil de entender. Ele está dizendo, olha, a casa de Moisés tinha uma glória, a casa de Deus tem outra glória. Eu pergunto para vocês, algum dia, presta bem atenção na minha pergunta e seja rápido na resposta, ok? Algum dia você morou na casa de Moisés? Algum dia você morou na casa de Moisés, sim ou não? O que vocês acham? Algum dia vocês moraram na casa de Moisés, sim ou não? Rápido. Algum dia vocês moraram na casa de Moisés, sim ou não? A Lídia disse que não. Vamos lá, o que vocês dizem? Algum dia vocês moraram na casa de Moisés? O Eduardo também disse que não. Quem mais se arrisca? Algum dia vocês moraram? A Rita também disse que não. Quem mais? Quem mais acha que não morou na casa de Moisés? Todo mundo disse que não. Agora, para surpresa de vocês, todos nós morávamos na casa de Moisés. Como é que eu sei disso? O coração do homem sem Cristo era um coração de pedra. E Deus escreveu no coração de pedra a lei. E todos nós que não tínhamos Jesus vivíamos de acordo com a lei. A gente queria ser bom e era mal. A gente tinha consciência que ditava para nós as coisas boas de Deus. Na nossa mente nós tínhamos a lei de Deus, mas nossa carne a gente estava corrupta. Éramos corruptos. Na nossa carne habitava o pecado. E por mais que nós tentássemos viver o padrão de Deus, a gente caía. A gente não conseguia. Todo velho homem vive dentro da casa de Moisés. Ele tenta agradar a Deus, ele se esforça para agradar a Deus, ele faz boas obras para agradar a Deus. E ele não consegue. Ele entende que a lei de Deus é perfeita, ele entende que não tem nada melhor do que cumprir os 10 mandamentos, ele sabe que não deve matar, mas ele mata, ele sabe que não deve furtar, mas ele furta, ele sabe que não deve adulterar, mas ele adultera, ele sabe que não deve mentir, mas ele mente, ele sabe que não deve cobiçar, mas ele cobiça. Todos nós vivíamos na casa de Moisés. E a casa de Moisés a gente achava uma casa gloriosa. Apesar da gente nunca conseguir o padrão de Moisés, a gente queria, a gente desejava, a gente buscava. Todo dia era um dia de começar de novo. A pessoa diz, quando ele está na casa de Moisés, ele diz que ele recebe Jesus todo dia, porque ele acha que todo dia é o dia de nascer de novo. Ele diz assim, eu nasço todo dia de novo, porque ele está na casa de Moisés, ele não tem segurança da sua salvação, um dia ele acha que está salvo, no outro dia ele acha que está perdido. Na casa de Moisés ele tem uma balança, ele tenta medir
o grau da sua espiritualidade mediante as suas boas obras. Isso é, e olha como a casa de Moisés é gloriosa. Existem livros escritos sobre a casa de Moisés, livros de autoconhecimento, livros de autoajuda. A gente conta centenas de livros na livraria dizendo, olha, como você deve viver. Ele não usa a Bíblia nesses livros, ele usa outras literaturas. Ontem eu estava vendo uma live e a pessoa fez um rol da quantidade de livros que ela leu para tentar entender os dias de hoje. Eu nem sei quem são os livros, foram tantos que ela citou, porque ela está na casa de Moisés, ela não tem um único livro que é a Bíblia, a palavra de Deus, para ensinar, porque ela não vive a palavra de Deus, porque ela não nasceu de novo, ela está na casa de Moisés. E olha o que o texto diz, Jesus é considerado com maior glória do que Moisés. Então nós saímos da casa de Moisés e vamos para a casa de Jesus. Eu até diminuí o tamanho do copo. Por quê? Porque a casa de Jesus somos nós, e nós somos pequenininho, e ele é grande. Diz João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça. Então na casa de Moisés, o nosso ego é grande, a lei de Deus é perfeita, mas a gente não consegue ser o que Deus quer da nossa vida. Mas na casa de Deus nós somos pequenos e o nosso Deus é grande. Por isso que o autor está dizendo, olha, não olha para dentro de você, não olha para o teu tamanho, não olha para a tua especificação, não olha para o teu passado, não olha para o que você tentou ser para Deus, não olha para as obras que você tentou possuir, porque agora é diferente. Agora o Espírito de Deus está com você, agora é Deus que faz em você o querer, é Deus que faz em você o realizar, é Deus que transforma o teu coração. O teu coração não é mais aquele coração de pedra onde tinha escrito os 10 mandamentos. O teu coração agora é um coração de carne, onde a única lei que existe no teu coração é a lei do amor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma mudança radical. Antes você vivia tentando obedecer à lei, e por mais que você tentava, era gloriosa a lei, mas você não tinha o poder para viver de acordo com aquilo. Então a lei de Moisés apontava o pecado, e o pecado apontava a morte, e o salário da morte. É por isso que quando os 10 mandamentos foram entregues, 3.000 pessoas morreram, porque o objetivo da lei é matar o homem, o objetivo da lei é mostrar a glória de Deus, e a glória de Deus diante do homem aponta o pecado do homem e a necessidade que ele tem do Salvador. Mas agora que veio o Espírito Santo, o dia que o Espírito Santo veio, 3.000 almas se converteram. Em vez de ser 3.000 almas mortas, são 3.000 almas vivas. Na presença de Deus, nós passamos a ser uma nova criatura. Na presença de Deus, nós passamos a ter o Espírito Santo dentro de Deus. Na presença de Deus, nós passamos a ser a própria casa de Deus. Na presença de Deus, muda a perspectiva da nossa vida. Na presença de Deus, nós somos casa de oração para todos os povos. Na presença de Deus, os homens encontram refúgio em nós. Na presença de Deus, os homens querem receber de nós uma palavra de encorajamento. Na presença de Deus, os homens não conseguem entender como que nós, em meio a uma tribulação, estamos confiantes no Senhor, porque Ele dorme no nosso barco, então nós dormimos junto com Ele, nós descansamos com Ele, nós nos colocamos nessa mesma confiança com Ele. Então nós agora, a casa agora de Deus é muito mais gloriosa. O novo homem é muito mais glorioso do que o velho homem. O novo homem vive em liberdade. O velho homem vivia preso, vivia prisioneiro, vivia escravo do pecado. O novo homem é livre. O novo homem pode construir a sua história. O novo homem pode construir o seu destino. O novo homem tem a sua herança, uma coroa incorruptível. É por isso que o autor diz, no verso de número 3, considerando, pois Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então é este o convite do autor aos Hebreus. Você vai honrar aquele que habita na tua casa,
Porque antes, na lei de Moisés, quem habitava na tua casa era o teu ego. O teu ego era tão grande que não cabia Deus. Agora que teu ego colocou-se no lugar dele, quem tem que se levantar na tua casa é Jesus. Senhor, que nós possamos nesse dia permitir o nosso ego ir para o seu lugar devido e o Senhor Jesus entronizar nessa casa que somos nós. Que a vida desse dia seja uma vida onde o nosso querer é o teu querer, o nosso fazer é a tua vontade. E que a manifestação da tua presença aconteça naturalmente, porque nós vamos te dar honra na nossa casa que somos nós. Nós vamos te dar honra no nosso comportamento. Nós vamos te dar honra no nosso falar. Nós vamos te dar honra no nosso ouvir. Nós vamos te dar honra no nosso olhar. Nós vamos te dar honra no nosso pegar. Nós vamos te dar honra no nosso caminhar. Essa é a nossa oração desse dia. Em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos lançar luz, mais luz sobre isso. Agora que nós vamos para o candelabro, a luz que se acende em nosso coração, para fazer sentido o que estamos falando até aqui, diz assim: assim, pois, verso 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, que dia que é hoje? 4 de dezembro de 2020. Hoje, no dia que você ouve essa palavra, hoje, no dia de hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha só, Jesus foi conduzido, primeiro, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Segundo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O teu deserto, a tua provação, a tua luta, a tua dificuldade é o lugar aonde o Espírito de Deus marcou um encontro com você para falar com você. Então, o dia de hoje, agora, neste momento, a palavra de Deus está falando com você. E ele diz assim: não endureça o seu coração. O seu coração já é um coração de carne, já é um coração transformado. É como se Deus dissesse assim: eu conheço o teu coração. O teu comportamento não é digno do teu coração. Não endureça o teu coração. Nesta prova que você quer deixar o teu ego subir e explodir, acalma, aquieta-te, confia. Jesus está no barco, ele está dormindo no barco, por isso que o barco está balançando. Porque, sabe, o neném, quando você põe ele no berço e ele não dorme, aí você fica balançando o berço, balança, 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 e naquele balanço ele dorme. Então o mar estava balançando para Jesus dormir. O mar não estava revoltado com Jesus. O mar, tudo que ele queria fazer é: o Senhor da glória está nas nossas mãos. Vamos balançar ele como uma criança mimada. Vamos fazer ele dormir. E quanto mais o mar balançava, mais Jesus dormia, mais ele descansava, mais ele sentia os cuidados de Deus na sua vida. E nós interpretamos a tribulação de outra forma. Nós interpretamos a tribulação como se a gente quisesse que o mar parasse, que o mar se acalmasse, não como uma criança que confiadamente se coloca nas mãos de Deus. Na verdade, a cada balanço das águas da tribulação, Deus está mandando para fora
as coisas da carne, é como se ele falasse assim: vai para lá a ira, vai para lá ódio, vai para lá inveja, vai para lá isso, vai para lá aquilo. Eu só quero o que fica dentro do barco, o que pertence à glória de Deus. A Bíblia diz que Deus vai balançar tudo. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, ele diz o seguinte, no capítulo de número 12, ele diz assim: ainda uma vez por toda, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Deus está abalando o céu e a terra, abalando com essa pandemia. Não é ainda o cumprimento integral dessa palavra, porque haverá um dia que haverá terremoto, que vai derrubar todas as cidades do mundo. Todos os prédios do mundo vão cair naquele terremoto, porque Deus precisa derrubar o que o homem fez para construir o milênio, quando ele vai reinar. Imagina você, quando você vai construir um edifício novo, você tem que implodir o edifício velho. O velho homem tem que implodir, o velho homem tem que cair, o velho homem tem que perder a sua força, o velho homem tem que perder a sua eficácia. Ainda diz assim: ainda uma vez por todas, significando a remoção dessas coisas abaladas, como se tivesse sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então a tribulação, ela é um abalo na tua vida, para tudo aquilo que não pertence a Deus caia fora, não tenha lugar. O medo não tem que ter lugar. Ele está abalado com a situação, porque o medo não pertence àquele lugar, ele tem que ir embora. A aflição está abalada com a situação, porque ela não pertence àquele lugar, ela tem que ir embora. A Bíblia diz que, Amós diz que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. É quando tudo está fora de controle, é quando tudo a gente não consegue entender. É ali que Deus está trabalhando, é ali que Deus está moldando, é ali que Deus está lapidando, é ali que Deus está formando, é ali que Deus está extraindo o perfeito louvor. Então nós, quando entramos, por isso que a gente tem que ser feliz quando está no meio da prova. Não é porque a prova é boa, é porque a prova é o lugar do trabalhar de Deus, é o lugar do moldar de Deus, é o lugar do transformar de Deus. E quando nós não olhamos a prova desse jeito, é o nosso ego que sobe. E aí o medo chega, e aí a aflição chega, a impaciência chega, a ansiedade chega, a preocupação chega. E essas coisas cansam, porque é o nosso esforço humano tentar resolver a equação que só Deus tem condição de fazer. É só Deus que tem condição de estabelecer o que vai ser formado. Portanto, no meio da prova é o momento de nós alargarmos o nosso entendimento. No meio da prova é o momento de nós proclamarmos a palavra de Deus. No meio da prova é o momento de nós considerarmos atentamente o apóstolo e sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que pega o pecador, pega o cordeiro, põe a mão do pecador sobre o cordeiro, transfere o pecado do pecador sobre o cordeiro, mata o cordeiro e declara o pecador justo, santo. E nós somos justos, nós somos santos, nós somos filhos de Deus. Nós estamos sob os cuidados de Deus. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia e ovelha de sua mão, o rebanho sob o cuidado de Deus. É isto que diz ouvir a voz do Espírito e não endurecer o coração. O que é endurecer o coração? É negar que nesse dia de hoje, só porque está acontecendo alguma coisa que está fora do nosso controle, nós acharmos que não está no controle de Deus. Que Deus não tem um propósito para hoje. Ouvir a voz do Espírito é entender que hoje, sem tirar e nem pôr, do jeito que o dia foi formado, é o momento que Deus preparou. Esse foi o dia que o Senhor fez. Por isso vamos estar alegres, vamos estar confiados, vamos estar descansados, porque Ele é o nosso Deus. E é Ele que está cuidando e nos liderando nesse dia. Nós vamos sair como ovelhas conduzindo a pastos verdejantes.
e vamos usufruir desse dia extraordinário e maravilhoso que Deus nos fez. Pai, nós estamos ouvindo a voz do Teu Espírito, Senhor. E o Senhor está dizendo que hoje, é hoje que o Senhor está nessa casa, que somos nós. E o Senhor está fazendo aqui bem quer com essa casa. E essa casa é uma casa que expressa a tua glória. E o Senhor está usando a tribulação, a luta, para tirar aquilo que está estragando e perturbando essa casa, para nos tornar uma pessoa mais digna de ti, porque nós temos experiências contigo, manifestando a tua glória no meio dos homens. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Agora vamos para a Pia de Cobre. Agora estamos saindo do lugar santo, estamos no pátio, nos preparando para o dia de hoje, para sairmos dessa manhã com Deus para o calor do dia. E aí a Pia de Cobre está no verso 13 e 14. E diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Cada dia, o dia de hoje. Vamos nos exortar mutuamente. Lembra? Nós somos corpo de Cristo. Nós somos dependentes um dos outros. Eu não tenho condição de ver tudo. Você não tem condição de enxergar tudo. Um irmão enxerga melhor o outro irmão. E aí diz assim: exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Verso 13 e 14. Hoje, a fim de nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Qual foi a confiança que nós tivemos no princípio? O pregador foi ao púlpito e disse assim: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se hoje você ouviu esta palavra, creu no seu coração e confessou com sua boca, será salvo. E naquele dia nós cremos e a gente aceitou e fomos salvos no nosso espírito. Nós nascemos de novo, nós fomos justificados, nós nos tornamos justos, nós nos tornamos santos. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Esta foi a confiança do princípio. Imagine o princípio como se Deus tivesse estabelecido a raiz da tua vida. E esta raiz, ela vai crescer para se tornar uma grande árvore, para que os outros encontrem sombra na tua árvore, que é você. E você tem essa raiz, que é a raiz de Jessé. É a raiz que está ali, a rocha, é uma raiz que está firmada numa rocha, é uma raiz que extrai as águas vivas, rios de água vivas fluirão do seu ventre. Este é o princípio, este é a tua origem, esta é a tua identidade, este quem de fato você é filho amado de Deus. Isso quem de fato você é. E a partir desse princípio, o autor aos Hebreus diz: guarde até o fim, guarde ao longo desse dia, guarde no meio da tua provação, cruze a tua prova até chegar ao fim. Esta mesma confiança que você teve no princípio, este mesmo Deus que agiu no princípio é o mesmo Deus que está agindo no dia de hoje. Ele é o mesmo ontem, quando você recebeu Jesus como Salvador. Ele é o mesmo hoje, quando você está no meio dessa prova. E ele será o mesmo eternamente, quando você estará com ele na glória, para sempre com ele. E ele não muda de atitude, mas o pecado nos engana. E ali é aqui que mora o drama. O pecado nos engana. Agora, quando a gente fala que o pecado nos engana, a gente pensa no pecado como o diabo preparando alguma coisa contra nós. Mas
O apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele fala desse engano do pecado, aos Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 22, ele diz assim, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quando o autor aos Hebreus está dizendo o pecado nos engana, ele está dizendo assim, o velho homem me engana. Como é que o velho homem me engana? Faça o seguinte exame na tua vida. Você está no meio de uma tribulação, ok? Você está no meio de uma prova. Aí, alguém chega para você e fala assim, será que você pode me ajudar? Será que você não vê que eu tô cansada? Eu preciso descansar? O que você está pensando? Você acha que eu tenho que ficar cuidando de todo mundo? Quem que você pensa aqui? Será que eu não tenho o meu direito? Essa atitude é a mesma atitude que há 5 anos atrás você também adotava quando você estava no meio de uma prova. Quando você era pequeno, você fazia a mesma coisa que você está fazendo hoje, respondendo com ira, respondendo com mentira, respondendo com falsidade, fugindo da luta. É a mesma atitude. O velho homem te engana. Você acha que é desse jeito que tem que ser as coisas, que o mundo é desse jeito. É aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto. Então, você responde à situação de hoje igual no passado. Porque você acha que é assim que vai resolver. Mas o velho homem está te enganando. Ele está dizendo que na verdade, se você fizer do jeito que o velho homem diz que você tem que resolver a coisa, vai só complicar, como já complicou. Você passa a vida inteira nessa mesma luta e ela nunca muda. Porque você não muda o teu comportamento, você não muda a tua visão, você não muda a tua maneira de ser. É o velho homem te enganando. E aí, o autor aos Hebreus tem que dizer assim, olha, nós temos que nos exortar uns aos outros nesse dia que se chama hoje, para ninguém se endurecer, para ninguém agir como velho, para nós termos vida nova, andarmos em novidade de vida. E como é a novidade de vida? É responder à prova com mansidão, com longanimidade, com confiança em Deus. Parar um tempo para respirar. Quando eu andar em trevas e eu não tiver luz nenhuma, eu confio no Senhor. E nesta confiança a gente cruza a prova, porque sabe que Ele tem o melhor para nós. Que esta estação que estamos vivendo, ela não vai perdurar para sempre. Pode acontecer duas coisas. Ou a vitória vai chegar, ou o arrebatamento vai nos tirar. Então nós estamos na mão de Deus. Ele pode interromper a prova a qualquer momento, mas Ele não vai interromper a prova enquanto o nosso coração estiver enganado. Enquanto nós acharmos que para resolver o que tem que resolver, tem que ser na nossa força, na nossa sabedoria, do jeito que a gente faz. Aí a gente usa aquela palavra, é sempre desse jeito, nunca muda, nunca faz isso, nunca faz aquilo. E nós estamos usando aquelas palavras que amarram comportamentos. Aquelas palavras que nos prendem no passado, aquelas palavras que não renovam o nosso entendimento. Ao invés de confiar em Deus, a gente reclama, a gente murmura, a gente entristece, a gente acha que é sempre do mesmo jeito. Olha só, é sempre do mesmo jeito. Então nós estamos amarrando a nossa vida ao passado, o coração endurecido, não percebeu ainda que o Senhor está fazendo a luz brotar no meio das trevas. O Senhor está clareando as coisas, o Senhor está colocando tudo no seu devido lugar. Ele diz, haja luz, e houve luz. E Ele faz separação de águas. O velho tem que ir embora, o novo tem que sobressair. E esse discernimento precisa ser estabelecido dentro de nós.
Por isso Jesus é um candelabro dentro de nós. E por isso que nós estamos diante desse espelho, para sermos moldados segundo a palavra de Deus. Pai, não deixe a gente se endurecer pelo pecado. Que nós sejamos sensíveis à tua voz, mas também sejamos sensíveis aos nossos irmãos, quando eles nos apontam coisas que devemos mudar. Ao invés de a ira explodir nesta hora, que a gente acalme o nosso coração e ouça a voz do Espírito e use esta repreensão que estamos recebendo de um irmão, de uma irmã, como uma maneira de ouvir o teu Espírito também falando conosco, reforçando aquilo que o Senhor já tem colocado em nosso coração, para que o nosso comportamento se ajuste à nossa identidade e a gente manifeste a tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa última estação. É o altar de cobre. É o lugar onde o sacrifício foi feito. E nós nos identificamos com o nosso Senhor. Está no verso 9 e o verso 10 de Hebreus capítulo 3. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: eles sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Sabe? Cada ser humano na Terra, ele tem uma situação que é moldada para ele. Nós encontramos na Terra um homem que é muito gordo, mais ou menos, e muito magro. Nós encontramos na Terra um homem que é muito alto, médio e anão. Nós encontramos na Terra um homem que é muito rico, remediado e muito pobre. Nós encontramos na Terra um homem que tem saúde perfeita. O outro fica doente, mas também é curado. E o outro não sai da cama de enfermidade. Nós encontramos na Terra um homem que é extremamente inteligente. O outro que é esforçado. Encontramos um homem que é tapado. Nós encontramos na Terra todo tipo de vida. Nós encontramos um homem morando numa mansão, um homem morando num apartamento de 60 metros quadrados e um homem morando na sarjeta. Nós encontramos na Terra um homem ocupando a presidência de uma nação. Nós encontramos na Terra um homem ocupando a presidência de uma empresa. Nós encontramos na Terra um homem ocupando a presidência do seu grupo de oração. Nós encontramos na Terra um homem que viaja de avião. Nós encontramos na Terra um homem que viaja de carro. Nós encontramos na Terra um homem que viaja de submarino. Por que será que na Terra tem tantas coisas diferentes? Porque lá no céu, quando chegarmos na eternidade, alguém vai dizer assim para Deus: Deus, deixa eu te mostrar uma coisa. Vou mostrar como o Senhor é injusto. E Deus vai falar: como assim eu sou injusto? Um homem alto não tem jeito de viver, andar com Deus. Haha, pera lá, tá vendo aquele lá? Era alto e ele andou com Deus. Um homem enfermo não tem jeito de andar com Deus. Ah, pera lá. Tem aquele cara lá no hospital que desde que ele nasceu, ele nunca saiu do seu leito de enfermidade. E ele andou com Deus. Aí alguém, não tem homem que anda com Deus morando na mansão. Pera lá. Tem aquele homem que morou naquela mansão. Era a maior mansão da terra e ele andou com Deus.
Ah, não tem, nunca teve um homem que governou a terra andando com Deus. Ah, pera lá, tem aquele homem Ciro que eu chamei ele do meu servo, ele andou com Deus. Mas nunca teve um homem que viveu na sarjeta e andou com Deus. Pera lá, tem Lázaro que morava na porta, na casa do rico, e quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. O homem não conhece os caminhos de Deus. Ele acha que os caminhos de Deus é tudo de um jeito só. Enquanto que Deus tem todas as possibilidades de vida diante dele. E cada um tem o seu fardo, a sua cruz foi construída para ele. E é naquela cruz, naquela luta, naquela casa, naquela condição, com aquelas do jeito. Se você tem 2 filhos, é com 2 filhos. Se você tem um filho, é com um filho. Se você não tem nenhum filho, é sem nenhum filho. Se você é casado, é casado. Se você é solteiro, é solteiro. É nessa condição, nesse dia chamado hoje, que Deus vai estabelecer a sua glória e vai contar para toda a eternidade que isso está aos Efésios. No capítulo 2 de Efésios, ele diz exatamente isso que eu estou falando. Lá no capítulo 2 diz assim: Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, ele justamente nos ressuscitou para mostrar nos séculos vindouros as riquezas da sua glória. Imagine você que Deus vai chegar na eternidade e os anjos vão sentar diante de Deus, a história da terra já terá terminada, nós vamos estar vivendo nos espaços siderais, nós vamos estar vivendo nos tronos, em volta do trono, nós vamos estar vivendo na glória, mas vamos imaginar que um dia Deus dá um comando e toda a humanidade salva sai da presença de Deus para ir para os confins do universo. E só fique os anjos com Deus. Aí os anjos vão conversar com Deus na eternidade passada e falar: Deus, já que não tem nenhum ser humano aqui em volta, eles foram tudo cumprir missão, vamos conversar um pouco? Ah, vamos conversar. Lembra aquele tempo lá na Terra, há 500 bilhões de anos atrás? Ah, eu lembro, que Deus não esquece nada. Pois é, Deus, nunca teve um homem que te serviu enfermo. Aí Deus fala assim: ei, você que está aí lá no confins do universo, volte para cá. A gente aparece. Conte a tua história. Rapaz, lá na Terra, eu nunca saí de um leito de enfermidade. A minha vida era enfermidade, mas eu cria que ainda na minha carne eu veria o meu Redentor. E aí eu vi o meu Redentor. Eu morri e quando eu abri meus olhos eu estava na glória. Aí, pode ir. Aí vai para a tua missão. Aí os anjos: ah, não. Lá na terra nunca teve um homem que foi torturado e te serviu. Ei, você ladrão na cruz, desce aqui. Aí o ladrão na cruz chega lá e fala: conta a tua história. E ele vai dizer: olha, eu estava crucificado por causa dos meus pecados do lado do Filho do Homem que estava sendo crucificado sem pecado nenhum. E aí eu disse: Senhor, não se esqueça de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Quando a morte me tomou e eu abri os meus olhos, eu estava no paraíso. Eu criei que mesmo morrendo torturado por amor a Cristo, eu estava no paraíso. E aí o Senhor vai usar cada vida. E Ele está esperando a tua história de vida. Para que naquele dia, quando aquele anjo perguntar sobre alguém que jamais viveu a tua vida, Deus vai te trazer, colocar sentado do lado e vai dizer para esse anjo: Rita, conta a tua história. Paulo, conte a tua história. Eduardo, conte a tua história. Lídia, conte a tua história. E o anjo vai falar: hã? Desse jeito? E você ainda serviu Jesus? Servi. Eu venci. Porque eu entendi que a minha vida era moldada por Deus.
para a glória de Deus. E eu vi a glória de Deus aonde ninguém enxergou. Eu vi a glória de Deus na minha vida. Ninguém estava olhando para ela, mas Deus estava considerando. E na minha vida, a frase de hoje: não me permita errar, Senhor. Errar no quê? Em não considerar a tua glória, em não considerar a tua presença, em não considerar que Jesus é um filho sobre nós que somos a sua casa. Daqui 500 bilhões de anos, um anjo vai perguntar sobre a tua vida, e o Senhor vai te chamar e colocar sentado do lado. E ele vai ficar ouvindo você contar quão glorioso foi viver a tua vida na presença de Deus, sem tirar e nem pôr, sem ter como fugir. A tua vida, que é a vida do dia de hoje, é esta vida que vai ser relato para todas as eras. É esta vida para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça de Deus no dia de hoje, da bondade de Deus para com você, em Cristo Jesus. Por isso que hoje você é chamado a considerar a tua vocação, você é chamado a considerar a tua vida, o teu dia, para que a glória de Deus se manifeste no dia de hoje. Pai, glorificamos a Ti, porque esse dia foi feito para contemplarmos a Tua glória. Que nós nos esforcemos para olhar para Ti nesse dia e descansar. Não ficar mais nervoso nem preocupado, nem ansioso, mas apenas descansar, contemplando a Tua salvação. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E assim terminamos esta semana na presença de Deus. A semana que vem, segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui para Amanhã com Deus, 5 horas em ponto, para nós começarmos andando o dia com a perspectiva do que a palavra de Deus nos alimenta e direciona, para que nós possamos descansar durante todo o dia, confiando que se Jesus está dormindo, nós estamos confiados, mas se Jesus levanta, nós temos a vitória. Que o Senhor seja louvado. Amém.